Você teve algum exemplo que você viu de perto e começou a fazer tratamento, que você conhecia, algum amigo que realmente mudou muito a vida, assim? A gente tem muito relato de médico. Bom, tem um relato de um menino, um bebê, na verdade, estava com 2 anos, né? O Bento. A gente até bateu um papo, tá no meu Instagram, a família dele contando. E entenderam que o Bento tinha transtorno do espectro autista. E ele, assim, meio que da noite para o dia, parou de olhar no olho da mãe e do pai, parou de se comunicar, de interagir tanto, meio que só apontava para as coisas, não falava mais aquilo que ele já estava começando a falar, ou seja, sentiram uma regressão na questão social, né? E aí, sem avisar, e aí já entraram com terapia ocupacional, etc. E o pai do Bento é o Felipe, até um super artista. E é um cara que eu já conhecia e eu vi ele postando alguma coisa, fez umas camisetas conscientização dia do autismo. Eu falei, Felipe, vem cá, já tentou CBD pro Bento? Ele falou, não. Nem tinha imaginado. Eu falei, vamos passar aqui com o médico. A gente tem um médico na Dr. Cannabis que é pediatra e é pai também de um menino autista. Eu falei, passa com esse cara porque acho que você vai ter ali uma conversa bem próxima. Passou com ele, comprou o óleo, começou a dar para o Bento e não avisaram as professoras, as terapeutas, nada. E a terapeuta chegou uma semana depois e falou, cara, essa semana, sim, o Bento é outra criança. E ele voltou, ele interagiu, até participou de um evento nosso que ele chegou no microfone, Bento, fala boa noite. Ele, oi. E a mãe falou, isso aqui era impensável antes do óleo. Impensável. Então, assim, a criança antes e depois. E tá bom, aqui a gente está falando de autismo, que é uma questão... uma patologia da qual não se conhece a origem. Você vai na farmácia, você tem 0 medicamentos para autismo e aí ficam que nem como tua sogra, né? Dá-lhe alguma coisa que vai causar uma letargia quando é uma criança. Não é o caso dele, mas tem autismos mais severos que a criança se autoflagela, que agride a mãe e de repente é uma criança, um crianço, né? Eu brinco que o meu é um crianço, tá maior do que eu, 14 anos, ele tem quase 1,80 m. E como é que você segura? Né? Um jovem com toda essa força, uma mãe que de repente é um pouco mais velha, porque eu sou super jovem, mas uma mãe um pouco mais velha, de repente tem uma dificuldade. Então, pode ser uma questão. E aí você dá um medicamento, causa uma letargia geral. Então, não é que ele interage, vai ficar na cama. Né? Que vida é essa? Para a família também. Então, tem uns casos assim, bem fortes antes e depois. E a epilepsia é muito intenso. Né? A crise epilética é uma coisa muito dramática. Se é um bebê, ele tem vezes... As mães que têm crianças com síndromes raras contam que a criança, por vezes, aprendeu a sentar, falava algumas coisas e aí, de repente, foi uma crise muito forte, ela perde aquela habilidade e não recobra. E aí a mãe descobre dali 1 ano que o óleo pode controlar essas crises e ela fala, cara, era para eu sentir alívio, só que eu tô com raiva, porque se eu tivesse dado óleo antes quando minha filha ainda falava, talvez hoje ela falasse. Né? Então, por isso essa conscientização. Falta informação. Dos médicos, cara. O médico tem que ter isso como uma ferramenta. A gente chama de ferramenta terapêutica, né? Ele tem que ter ali na caixinha dele o conhecimento de quando e como aplicar. Ou pelo menos mandar para um colega que sabe fazer. Então, menos de 1% dos médicos no Brasil prescreve. A gente está falando de uma turma que poderia ter as suas questões aliviadas, poderia estar com menos dor, poderia estar convivendo com menos letargia, com menos efeito colateral, ou tem que conviver com aquilo, ter isso tudo aliviado, né? Paciente que está em tratamento quimioterápico, que tem muita questão de enjoo também, para se alimentar. Enfim, pode ter ali um alívio enorme. Aqui em São Paulo é onde tem mais, assim, médico que prescreve ou é indiferente? São Paulo e Rio. Não, São Paulo e Rio, mas a pandemia permitiu a questão da telemedicina. Isso mudou totalmente o jogo, né? Totalmente o jogo. Antes, eu lembro de paciente, tem uma outra questão que não é Parkinson, tremor essencial. Tremor essencial é com coisas leves, né? Parkinson, em geral, mais coisa pesada, a pessoa é assim mais que surge. Vai levantar uma mesa, a pessoa vai ter um tremor. Quem tem tremor essencial não consegue tomar um café numa xícara pequena, assinar um papel no final do dia. E essa história de uma amiga minha também está no Instagram. Ela conta... eu estava falando do caso da telemedicina, né? Era uma filha cuja mãe estava acamada com enfermeira o dia inteiro no interior do Espírito Santo e falou, preciso de tratamento para minha mãe. Eu falei, cara, pega um carro e vai para o Rio, que é onde tem médico mais próximo. Loucura, né? Tirar uma pessoa nessas condições de casa. Então, telemedicina resolveu. E essa amiga conta... Ela foi no médico, o médico tinha um óleo ali e falou, vou prescrever isso aqui para você, toma agora. Ela falou, Vivi, eu tomei em 5 minutos, eu assinava um papel, eu segurava uma xícara. Carai. Se ela parar de tomar, não é que cura, cannabis é milagrosa, cura. Não cura nada. Ela vai controlar os seus sintomas. Então, ela tomou, quer dizer, não cura nada, né? Estão pesquisando, efeito antitumoral, tem aí algumas evidências, não dá para afirmar com certeza. Mal não faz e pode aliviar esses sintomas. Então, ela falou, se eu tomo óleo de manhã, depois do almoço tomo de novo, antes de dormir tomo de novo, eu tô com o meu tremor controlado, tá tudo bem. É um medicamento. É um medicamento de uso contínuo, sim. Com efeitos colaterais super toleráveis, né? Sim. Que beiram o 0 em geral. E casos de... Você comentou sobre crianças que
que tem algum traço assim de autismo ou que são mais violentas e tal. E aí me trouxe na memória o lance de crianças, né, muito TDAH e hiperatividade. Como que age, como que é a ação também do CBD nessas crianças, porque é aquilo, né? A criança não para, leva no médico. Aí o médico soca remédio na criança e a criança vira um autômato. Ela fica ali. Vira um robozinho, né? Um robozinho. Vira um robô. Tipo, você dá, nossa, olha agora, ela tá quieta. Sim, mas ela tá quieta porque ela tá chapada, essa criança tá dopada. Exato. Não, e as pesquisas desse tipo de medicamento, que aí começam a dar para criança e dão por anos, né? Que nem antidepressivo. As pesquisas mais longas duram 10 semanas. E são medicamentos que prescreve ali, a pessoa toma anos e anos. Quem não conhece alguém que toma antidepressivo há 5, 10 anos? Né? Super perigo. Ninguém sabe qual vai ser o resultado disso. E sim, o CBD pode controlar. E pode, de novo, é aquilo. Vai ter gente que vai tomar, que nem minha amiga, em 5 minutos teve efeito. Vai ter gente que vai tomar e vai demorar para sentir. Vai ter que ser paciente mesmo, né? Vai ter que fazer um ajuste de dose. Eventualmente vai ter que trocar de marca. De repente vai precisar de mais THC, menos THC. E a resposta do paciente para o médico é muito importante nesse sentido. Não é o mesmo efeito sempre. Até por isso os médicos precisam dessa orientação. Não é simplesmente, oi, prescrevi, vai para casa, volta em 6 meses. Não. Começou a tomar? Recebeu? Me avise em 1 semana. Como é que você se sentiu? Aumenta 1 gota por semana. Melhorou? Vai anotando, né, a sua evolução. E agora a gente está com tecnologia evoluindo também esse acompanhamento do paciente. Como é que foi o seu principal sintoma de 0 a 4, ou de 1 a 4 essa semana? E na semana seguinte, a gente consegue ver uma evolução até para usar esse conhecimento para os outros pacientes, visto que falta muito estudo. Então, de novo, afirmar, funciona para TDAH, funciona para hiperatividade? Pode funcionar. Tem casos e tem tudo muito novo, né? É tudo muito novo. Eu acho que... Você acha que daqui uns anos vai estar assim, tudo mais claro na cabeça das pessoas? Você acha que vai levar muito tempo ou você não tem muita esperança? Já levou muito tempo, né? Eu acho que já levou muito tempo. Agora, se a gente olha que foi na década de 30 que começou essa curva, foi em 60 que descobriram. CBD e THC foram as moléculas, né? A planta tem mais de 140 canabinoides, que a gente chama. CBD e THC são os 2 mais famosos. E quando eles foram descobertos, a expectativa era que virasse uma droga de muito sucesso, e não foi o que aconteceu por conta de estigma. Mas já foi na década de 60, então a gente já está no fim dessa curva da proibição, né? Daqui a pouco a gente chega, já estamos em 22, mais 8 anos já fez 100 anos, já dá para virar essa chave. E os médicos que conhecem falam, cara, isso é uma revolução, não tem questionamento. Quem não concorda com isso não entendeu, não estudou. Vai estudar e volta aqui e conversa comigo. Então, acho que não tem volta. Sobre esse negócio, ainda sobre esse negócio da melhora, vocês falaram de agressividade, me lembrou um caso que eu acho que é um dos mais famosos no Brasil da cannabis medicinal. Tem um Instagram que chama Curando Ivo, que ele é um senhorzinho que ele tem Alzheimer e conforme lá em casa eu tive minha avó com Alzheimer, umas 2, 3 tias com Alzheimer. Então, eu sei como é que é bem essa doença assim de próximo. Sei que a pessoa fica realmente agressiva, ela fica com medo porque ela não reconhece o local que ela está, as pessoas com quem que ela está, e acaba virando um pouco agressiva. E nesse Instagram tem os vídeos como é que ele se comportava antes e como ele se comportava depois, assim. É impressionante. Qual assim, que é o Instagram? É Curando Ivo. @Curando Ivo. E ainda o filho dele, que foi quem foi atrás dos medicamentos para o pai, também tem um câncer que acabou tendo todo problema de intestino também, que ele não consegue comer, fica dias sem comer, e só quando ele consome que ele consegue ter uma certa alimentação. Então é uma família bastante ativista, é bastante interessante, sim, o trabalho que eles fazem. É impactante, né? Ele não deixava a família dar banho. Tem vídeo deles tentando dar banho, ele chutando a esposa, o filho, e depois se reconhece, fica mais carinhoso, mais calmo. É aquilo, continua sendo um senhor com Alzheimer, né? Mas é melhor para todo mundo que está no entorno.